Olá! Hoje é dia 25 de agosto, é um sábado à tarde. Eu estou aqui pegando o sol bem na cara, tem que fazer meio rápido. Aliás, vou fazer uma mudança aqui. Mudei. Vocês estão vendo agora uma sombra no meu rosto, mas eu pelo menos não me incomodo tanto com o sol. Eu não sei, daqui a pouco eu tenho que ir mais para trás. Nossa lição de estudo dessa semana é a lição 11. Paulo é preso em Jerusalém, né? Na fortaleza Antônia. Passou lá uma noite, provavelmente só, né? Vocês devem estar vendo aqui o meu... Esse aqui não é meu uniforme de gravar. Esse professor aí só usa sempre o mesmo? Não. Tenho 3, todos iguais. Então vocês têm que olhar bem para ver se é o da semana passada ou não, né? Não tem diferença. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe esse estudo mais uma vez, para que nós possamos crescer espiritualmente, porque nesta lição 11 tem muita coisa para aprender. Certamente não vamos cobrir tudo, mas que o teu Espírito seja conosco. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Bom, eu estou aqui um pouco machucado, forte dor nas pernas, aqui dor nas costelas, porque ontem eu fiz exercício na academia eletrônica e usamos uma frequência mais baixa. A frequência mais baixa judia mais, né? Não é porque ela é mais baixa, ela judia mais. Eu estou muito dolorido até agora, e hoje mais dolorido que ontem, amanhã provavelmente mais ainda. Então até agora tomei um relaxante muscular porque tá complicado. Bom, Paulo era quem? Um agitador? Porque onde ele ia dava problemas, é ou não é? Ele ia numa cidade, pregava o evangelho, a pouco tinha um problema e tinha que fugir. Daí ia para outra cidade, pregava o evangelho lá na sinagoga, etc., convertia os gentios, e daí a pouco tinha que fugir. E assim ia. E assim ele trabalhava, né? Então Paulo é um agitador, um sujeito que precisa ser morto? O que é? Gente, que coisa mais irônica. Isso aqui é uma preocupação que eu tenho que é incrível. Paulo foi o maior dos pregadores dos gentios. E queriam matar Paulo. Quem queria matar Paulo? Os romanos? Não. Os judeus queriam matar Paulo. Gente, os judeus queriam matar Paulo. O povo de Deus queria matar Paulo. O povo de Deus que matou Jesus Cristo queria matar Paulo. Estão entendendo? A ironia, a contradição. Não é? E qual era a grande questão? A questão era a salvação. Já tinha ocorrido o concílio de Jerusalém, foi no ano 49. E agora aqui nós estamos no ano 57, mais ou menos, né? E já tinham resolvido isso. Deus tinha mandado o recado, a orientação por meio do lençol que foi dado a Pedro, e ali na casa de Cornélio ficou muito claro para todos que os gentios não precisam ser circuncidados para receberem o Espírito Santo, né? Assim como Abraão, isso está em Gênesis 15, versículo 6, ainda não circuncidado, foi justificado pela fé, quando Deus lhe disse, sai dos teus parentes, e Abraão, tá bom, eu saio. Então, Pedro decidiu fazer uma coisa aqui, olha, eu vou fazer uma coleta aqui entre os gentios, eles vão mandar uma oferta, porque lá em Jerusalém tem outra vez uma fome, etc. Eu vou levar dinheiro para eles. E quem sabe isso aplaca um pouco ele, que nada. Gente, vamos acordar o seguinte, vamos combinar o seguinte. Quando existe raiva contra alguém, nada muda, não é?
Então, quando ele chegou em Jerusalém, se encontrou lá com os líderes, havia ali muitos simpatizantes de Paulo. E havia também muitos que o odiavam de morte. Os que o odiavam eram, em geral, eram os judaizantes, aqueles que exigiam a circuncisão e a prática das leis cerimoniais, porque senão não poderia pertencer ao povo de Deus, não podia ser judeu, e não sendo judeu não podia ser salvo. Mas, gente, a salvação é pela fé em Jesus Cristo, não é por obras, não é por circuncisão, não é por obedecer a lei cerimonial, nem tampouco por obedecer os 10 mandamentos. Você obedece os 10 mandamentos porque, bom, muitos dizem porque foi salvo. Eu acho essa explicação um pouquinho fraca. Você obedece os 10 mandamentos porque você ama Jesus, porque você quer viver corretamente, como Ele orienta, não é? Mas não para ser salvo, isso não salva. Isso te mantém salvo, é assim, não é? Bom, então, aqui, Tiago que era meio irmão de Jesus, irmão por parte de mãe, porque por parte de pai, Jesus nem era filho de José, aliás, também nem de, Jesus, de Maria. Mas Tiago teve uma ideia. Então vamos fazer o seguinte, tem aqui 4 judeus circuncidados, eles querem fazer um ritual de purificação, eles querem fazer o ritual do, como é que é o nome? Eu esqueci, do nazireado. Nazireado era um ritual em que alguém se votava dedicar-se exclusivamente a Deus, ou muito mais a Deus durante um tempo. Esse tempo teria que ser no mínimo 30 dias, ou mais que isso. Aí isso tinha um início e tinha um fim, né? E esses 4 queriam fazer isso, esses 4 eram pobres. Então, Tiago teve uma ideia, a ideia até não é ruim, mas não deu certo, deu tiro só pela culatra, foi o contrário, né? Depois vamos explicar por quê. Aí Paulo se purificou durante 7 dias, porque ele tinha vindo de regiões gentílicas, não é? Tudo conforme o ritual. E no final do 7º dia de purificação, quando já iam depois começar o ritual do nazireado dos 4 judeus, no último dia chegaram lá em Jerusalém uns judeus de fora, né? E viram Paulo saindo do templo. E daí ali, junto com Paulo, estava Trófimo. O Trófimo era um gentil, né? Não sei se era circuncidado ou não, provavelmente não. E eles chegaram à conclusão, na cabeça deles, que Paulo tinha introduzido esse gentil no templo. Isso é uma coisa que não podia fazer, não é? E então deu uma gritaria, eles fizeram um espetáculo horrível. Eles precisavam de um pretexto. Paulo disse, não, eu não fiz isso. Outras pessoas que estavam ali, não, ele não fez isso, mas eles precisavam de um pretexto, e agora tinham um pretexto, e era isso, e ponto. Não é? Esse foi o grande problema. Bom, eu vou de novo manobrar aqui meu equipamento, porque já não estou mais conseguindo nem enxergar vocês, né? Isso, vocês não viram a manobra aí porque eu editei, né? Cortei fora. Sempre que eu faço alguma coisa errada, qualquer coisa assim, eu deixo um tempinho sem voz alguma. Eu acho bem fácil. Aquele ponto e aquele ponto eu corto fora, né? Bom, então Trófimo foi posto dentro do templo. Olha o que aconteceu, gente, que coisa. E queriam matar Paulo ali mesmo. Esse era o povo de Deus. Esse era o povo que perseguiu os profetas ao longo de milênios, que perseguiu Jesus Cristo, né? Nem todos eram assim, mas esses decidiam. Quando eles faziam um barulho, um auê, etc., eles eram tão radicais que convenciam todo mundo. Como foi no caso de Jesus, aquela gente que estava ali com Jesus, ali no julgamento dele, aquela gente, todos eles viram Jesus, todos eles viram os milagres de Jesus, não é?
muitos deles foram beneficiados por Jesus. Mas quando começaram a gritar, crucifica-o e etc., e foi, a maioria desses que foram beneficiados por Jesus se voltou contra ele. Gente, mas como é difícil fazer parte do povo de Deus. Ou seja, como Satanás domina o povo de Deus. Gente, isso me dá medo. Eu escrevi mais adiante, isso me dá medo porque eu faço parte da igreja verdadeira. Não é? Então, eu, como você, somos alvo de Satanás. E os maiores perseguidores do povo de Deus serão o povo de Deus. Os de fora, nem tanto. Mas a senhora vai dizer que os que mais vão nos perseguir são nossos irmãos. Muitos dos nossos pastores, anciãos, irmãos, líderes, etc., vão nos perseguir. Leia lá em Ellen White, né? Bom, aí deu aquele tumulto, etc., e já estavam por linchar Paulo. Quando os romanos viram, os romanos de novo, né? Chamaram Cláudio Lísias, que era o comandante militar da fortaleza Antônia, que ficava junto ao templo, e ele chegou ali e libertou Paulo. Né? E Cláudio Lísias, vendo aquele furor todo, pensou, bom, esse homem aí, esse deve ser o pior homem do universo. Né? E aí Paulo falou para Lísias, olha, eu gostaria de falar para a multidão, que queria me pronunciar. Daí Cláudio Lísias, tu não é aquele agitador do Egito, que há 3 anos atrás, que derrubava o Império Romano, não sei o que mais lá, é tu, não é? Não tenho nada a ver com isso, eu não sou agitador, não tenho nada contra o Império Romano. E então Paulo falou, diante da autoridade do comandante e de seus soldados armados e preparados para a guerra, a multidão se calou. E Paulo contou a sua história, que eu não vou dizer aqui de novo, porque todo mundo já conhece bem, né? E Paulo foi contando até que ele disse que ele foi chamado para ser evangelista dos gentios, ser o apóstolo dos gentios. Aí não. Então o grande problema era converter gentios, né? Aí eles voltaram, perderam de novo as suas estribeiras, ficaram irados como antes e queriam pegar Paulo e queriam matar, queriam arrebatar Paulo dali, etc. E Lísias e seus soldados levaram ele para dentro. Então Lísias pensou, esse homem? Quem será que é esse homem? Eu vou ver se consigo arrancar a verdade dele. Ó, prepare o Paulo, prepare ele no tronco, etc. Tá aí dentro. Vamos açoitar ele bem, ele vai falar. Ele fala. Estavam preparando ele, e Paulo perguntou, escuta, vocês me digam uma coisa, é permitido que se açoite um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Aí os soldados estavam lá com ele, os chefes dos soldados, opa, espera aí, tu é cidadão romano? Sim, eu sou. Ah, não, falaram lá para o Cláudio Lísias, o comandante, só, vê o que tu vai fazer, o homem é cidadão romano. O quê? Aí Cláudio Lísias já ficou com medo, tinha mandado prender o homem, em vez de proteger, mandou açoitar ele. E então foi lá falar com ele, tu é cidadão romano? Sim, eu sou. Pá, eu também sou cidadão romano, mas eu comprei o título. E Paulo disse, não, eu sou cidadão por direito de herança, eu sou filho de romano. Nasci em Tarso e sou filho de romano, e por isso que eu sou cidadão romano. Então, Paulo não foi açoitado mais, trataram ele com decência, porque assim, gente, os cidadãos romanos tinham direitos legais, né? Proteção legal do Império Romano. Os cidadãos romanos, eles tinham que ser tratados de forma com brandura, tinham que ser julgados com justiça. Não podiam ser pegos assim de qualquer jeito, né? Como muitas vezes a polícia aqui no Brasil faz, pega um cidadão brasileiro e ainda essa semana eu vi um caso desses, né? Bate nele, surra, etc e tal, bota na cadeia e o sujeito não tem culpa de nada. No dia seguinte, Paulo foi levado ao Sinédrio. Então vamos ser julgados. Mas que julgamento fariam ali, né? Bom, gente, eu vou ter que ir mais um pouquinho para trás.
espero que agora eu consiga terminar. Eu estou na parte de quarta-feira, né? E o sol está nas folhas ali, daqui a pouco ele aparece de novo, ele está baixando rápido. Aí foram interrogar ele, mas na verdade eles não queriam bem interrogar, eles queriam acusar ele, queriam matar ele, né? Os fariseus o tinham como traidor, e os saduceus odiavam ele também. E Paulo era pavio curto, como eu sou também, né? E como Jesus foi. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, não só uma vez, né? Guias cegos. E eles mesmos eram cegos. Jesus chamou assim. E o que Paulo disse para o sumo sacerdote? Parede branqueada, ou seja, você é um pálido, um insignificante, né? É uma expressão pejorativa. Ficaram revoltados. Gente, quando uma autoridade como Paulo fala alguma coisa, seja lá o que for, tenha respeito. Porque se Paulo chamou o sumo sacerdote de parede branqueada, o sumo sacerdote é que devia se encolher e ver o que isso significava. Assim como aqueles fariseus deviam ter visto o que significava serem hipócritas, não é? E aí recebeu uma bofetada na boca e uma repreensão, etc e tal. Disseram só, assim que tu trata o sumo sacerdote, o servo de Deus? Mas que servo de Deus era aquele sumo sacerdote? Serve coisa nenhuma. Ele era agente de Satanás. É isso que ele era. Parede branqueada mesmo. Né, que não servia para nada, a não ser para combater a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, a pregação da salvação, para isso que ele servia, só. Não é? Então, Paulo resolveu, isso aqui não vai dar em nada, aqui só vão me acusar e vão me condenar. E Paulo sabia muito bem que os saduceus não criam na ressurreição e os fariseus criam. Daí Paulo disse o seguinte, isso está aqui aonde? Em Atos 23, versículo 6. Varões e irmãos, ele falou em alto e bom som, ele tinha uma voz poderosa. Eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. A ressurreição dos mortos, isso os saduceus não engoliram. E os fariseus se postaram do lado de Paulo naquela expressão e começaram a brigar entre eles. E aí deu uma polêmica tão grande que Lísias levou Paulo embora. Olha, que estão brigando entre eles agora. Mas que gente mais... O que Cláudio Lísias deve ter pensado? Mas que gente mais... Isso é gente? Agora estão brigando entre eles. O que eles querem, afinal de contas? Que tipo... Gente, me diga uma coisa, um sinédrio, que é um tribunal religioso, dividido desse jeito, né? Uns criam na ressurreição, outros eram o contrário. Por isso que eles se tornam fracos, né? E Lísias levou Paulo embora. Esse pessoal aqui são tudo louco. Eu, fosse romano, ia pensar assim. Agora resolveram brigar entre eles, tá? E o que é para ser julgado e estão brigando entre eles. Mas que organização é essa? Isso é uma piada. Isso é um fracasso. Gente, hoje na igreja, se nós estivermos divididos, e estamos, em muitos pontos, seremos fracos. Diz a teoria da administração o seguinte: aquelas organizações, sejam quais forem, que elas mesmas, se elas mesmas não seguem os seus próprios princípios, elas não têm futuro. Em muitos casos nós somos assim. Em relação à música, por exemplo, em relação ao vestuário, em relação à saúde, etc, etc, etc. Aliás, experimente levantar na igreja, fazer um sermão em relação a essa música barulhenta que tem aí e cite Ellen White. Vai sair barato se não reunirem a comissão, se não chamarem o pessoal da União, a associação, né? Experimenta, para ver o que vai acontecer. Então, Deus mandou uma mensagem para Paulo, está em Atos 23, 11. É o nosso verso, né, da semana. Coragem, pois do modo como deste testemunho a meu respeito,
em Jerusalém, assim importa também que faças em Roma. Duas coisas eu aprendi com isso. Primeira, ele teria que ir para Roma mesmo. Deus estava querendo que fosse assim. Segunda, o modo como Paulo está falando, que era ir direto ao ponto, denunciar o que tinha que ser denunciado, reforçar o que tinha que ser reforçado, etc. Tal. Esse é o modo que temos que falar, e é assim que eu falo. Assim que eu falo nas minhas lições, assim que eu escrevo. Muitos não gostam. Tenho em torno de 30 mil pessoas que leem esses comentários por semana, mas não sei quantos inimigos que eu tenho. Dane-se. Falo direto. Não sou do tipo politicamente correto. Ou seja, daqueles que não ofendem nunca ninguém. Esses não falam também nunca ninguém. Né? Bom, aí aconteceu que entre os judeus fanáticos, 40, diz que é mais de 40, resolveram fazer um voto de anátema, ou seja, um voto de maldição. Que eles não iam se alimentar mais, nem iam tomar água. Antes de matar Paulo. Tinha que primeiro matar Paulo, depois fariam isso. Gente, que coisa mais ridícula. Isso é que é ódio. E o sobrinho de Paulo descobriu isso. Conseguiu entrar na fortaleza, lá só para você falar com Paulo. Não, tudo bem. Cidadão romano, fala lá com ele. Contou para Paulo. Paulo disse, não, vai lá, fala para o comandante. Isso é grave. Porque eles estavam calculando o seguinte. No dia seguinte, no outro dia, de novo, Paulo seria levado para o Sinédrio e uns poucos soldados iriam com ele. Não iria ali uma centúria de 80 soldados, não sei lá quantos, talvez 2 ou 4, não sei. E 40 homens iriam dominar esses poucos soldados, iam matar Paulo, iam sumir, e aí fica por isso mesmo, né? Isso que eles queriam fazer, simplesmente queriam matar Paulo. A questão do julgamento era piada, não tinha nada. Aliás, julgar como? Com base em quê? Acusar ele com o quê? Né? Isso nós vamos estudar ainda mais adiante. Daí ele foi remetido para Cesareia. Cesareia é onde ele esteve há pouco. Né? Cesareia era um porto marítimo, né? Que foi construído por Herodes o Grande, né? Aquele que quis matar as criancinhas. E ali Félix era o rei, o governador, rei eu acho. Foi mandado para lá. Né, com um vasto aparato de soldados, cavalaria, etc. Isso naquela madrugada mesmo. Foi mandado para lá e lá ele estava em segurança. O que aconteceu lá nós vamos estudar na próxima semana, que o assunto é então detenção em Cesareia. Queridos irmãos, tem uma coisa que eu aprendi aqui nessa semana. Os nossos piores inimigos estão entre nós. Os que mais nos perseguem são nossos irmãos. Talvez muitos dos nossos pastores, não todos, é lógico. Leia melhor a Senhora White. O nosso grande perigo, diz a Senhora White, não está fora da igreja, está dentro da igreja. Eu tenho essa citação. Se alguém quiser, eu posso enviar. As citações eu tenho. Então, o que me mete medo é que eu seja um desses perseguidores. Gente, por que não? Né? Por que eu não sou melhor que os outros? Quando chegar o decreto dominical, por que eu vou optar por sofrer? Se com o decreto dominical eu não vou sofrer. Vai que não. Vai sim, vai. Mas eu vou pensar que não. Isso me mete medo. Perseguir os meus irmãos, perseguir Jesus Cristo. E nessa época, aqueles que da igreja perseguiram os da igreja, eles não têm mais retorno. Nessa época, a sua decisão será definitiva. Infelizmente, pensa bem nisso. Prepare-se com relação a isso. Porque os saduceus, os fariseus, e o do Sinédrio, e os judeus, os judaizantes, etc. e tal, achavam que Paulo tinha que ser morto. Não precisava ser julgado, tinha que ser morto. Né? E eles não queriam justiça, eles queriam vingança. Eles tinham ódio de Paulo. Eles queriam se vingar dele, eles queriam matar ele. É o que eles queriam. Assim será no fim, dentro da igreja. Infelizmente. Santíssimo e poderoso Deus, mais uma vez nós nos entregamos a Ti para sermos Teus filhos. Cuida de nós e orienta-nos. Torna-nos humildes servos Teus. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.